Então, nós temos falado aqui, aos domingos à noite, sobre a oração que Deus não responde. Existem algumas orações que Deus ele não pode responder. Nós já falamos aqui a respeito de algumas, né? Hoje, se não me engano, vai ser o terceiro domingo que nós vamos falar sobre a oração. E nós já vimos aqui que existem algumas orações que a pessoa, mesmo que ela venha fazer a oração, Deus não vai atentar, não vai atender para aquela oração. Uma oração que é feita sem estar alicerçada na palavra de Deus, por exemplo, essa oração não pode ser respondida por Deus. Deus não responde. Não é porque você quer alguma coisa que você vai pedir e Deus vai dar. Se aquilo não estiver dentro do contexto da Bíblia, se aquilo não estiver dentro da palavra de Deus, Deus não vai te conceder, né? Não é porque você está pedindo alguma coisa que Deus ele é obrigado a te dar, de forma alguma. Então é importante que esteja dentro da palavra de Deus. Amém, pessoal? Domingo passado a gente falou aqui sobre a pessoa também ter a disposição, né? Quando ela ora, ela tem que ter a disposição também para receber de Deus a resposta. Diga glória a Deus. E eu quero falar hoje aqui de uma outra oração que Deus não pode responder. E essa é interessante. Segundo Samuel, capítulo 12, segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando Deus não responde a minha oração, hoje eu vou falar de mais um aqui. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Davi fez o que, igreja? Buscou a Deus em prol de quem? Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Diga glória a Deus. Davi, durante 7 dias, Davi ele se colocou num propósito, pessoal, de oração. Davi, quando viu que o seu filho estava doente, ele começou a orar por aquela criança. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar a Deus por aquela criança. Ele abriu um jejum, ele abriu um propósito de jejum, e durante 7 dias, o rei Davi, ele não se alimentou, não deixou chegar nenhum alimento à sua boca. Na verdade, Davi ele ficou trancafiado no seu quarto durante aqueles 7 dias. Ele não saiu daquele quarto por nada nesse mundo. Enquanto o seu filho, enquanto a criança estava no outro quarto doente, enquanto a criança estava enferma no outro cômodo da casa, Davi ele estava ali no propósito de oração. Davi ele orou, Davi jejuou, Davi chorou por aquela criança. Se você analisar, pessoal, aquela criança, embora que a Bíblia não diga a idade, mas nós entendemos que era uma criança pequena.
talvez até mesmo ainda um bebê de alguns meses de vida. E aí você pensa assim, poxa vida, mas um bebê, uma criança, né? Por que Deus ele não atendeu a oração de Davi? Por que Deus não atendeu a súplica de Davi? Você vê que Davi ele foi ao extremo, ele jejuou, ele se consagrou, né? E você vê que o próprio Senhor Jesus ele diz que existem certas castas de demônios que só saem através da oração e do jejum. Davi ele fez tudo o que era possível para aquela criança ser salva, mas no 7º dia, Davi recebeu a notícia que a criança havia o quê, pessoal? Morrido. Aí eu pergunto para você, Deus ouviu a oração de Davi, pessoal? Sim ou não? Ouviu. Deus ele escutou o clamor de Davi? Deus ele viu as lágrimas que Davi derramou por aquela criança, sim ou não? Sim. Poxa, mas se Deus ouviu a oração de Davi, se Deus viu as lágrimas de Davi, se Deus viu, né, o sacrifício de Davi, porque Davi fez um sacrifício, ele se trancou no seu quarto, não aceitou nenhum tipo de comida, Davi gostava muito de música, Davi ele era, né, um apaixonado pela música, aliás, ele sabia tocar instrumentos musicais e tocava harpa, Davi ele era, né, um levita. Só que Davi não permitiu que chegasse até o quarto dele nenhum tipo de música. Sabe, Davi se isolou completamente no seu quarto e ele, durante aqueles 7 dias, só se pôs a buscar Deus. Só que, aparentemente, Deus não ouviu a oração de Davi. Mas Deus ouviu. Mas por que Deus, mesmo ouvindo a oração de Davi, Deus não pôde, então, atender? Ou seja, por que Deus não curou aquela criança? Por que Deus não fez com que aquela criança tivesse a sua saúde restaurada, restabelecida? Sabe por quê? Essa criança, esse filho que Davi teve, ele teve com uma mulher chamada Batseba. Batseba, quando ela conheceu Davi, ou quando Davi conheceu a Batseba, Batseba era uma mulher casada. Batseba era uma mulher casada. O marido de Batseba se chamava Urias, e ele era um soldado do exército do rei Davi. E Urias, ele estava justamente num campo de batalha, pelejando, guerreando por Davi. E aconteceu que Davi, ele deveria ter ido também para o campo de batalha. A Bíblia diz que foi chegado o tempo da guerra, só que Davi não quis ir para o campo de batalha. Davi, ele escolheu ficar na sua casa. E um dia Davi andando, né, pelo seu castelo, andando pelo seu palácio, a Bíblia diz então que Davi, ele da janela, né, ali do seu castelo, do seu palácio, ele olhou para baixo, porque o palácio estava acima das outras casas, e quando Davi ele olha para uma das casas do seu povoado, ele viu uma mulher se banhando, e essa mulher era justamente Batseba. Eu imagino que Batseba devia ser uma mulher muito bonita, né? Devia ser uma mulher, né, muito assim, formosa. E quando Davi olhou para aquela mulher, quando Davi viu Batseba, no seu coração ele cobiçou aquela mulher. Ele manda então perguntar, quem é aquela mulher, quem é aquela moça que mora em tal lugar? E falaram para Davi, aquela mulher é Batseba. Você conhece? Conheço. Ela é esposa de Urias. Davi sabia que ela era uma mulher casada. Davi sabia. Mas mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, Davi manda então trazer Batseba até a sua casa, o seu aposento. Batseba então ela é convocada, levada até a presença do rei Davi.
E uma vez que Batseba entra no quarto de Davi, Davi então acaba se deitando com ela e tendo relação sexual. Passado aquele momento, Batseba volta para sua casa e não fala mais com Davi. Foi um momento, né? Foi um momento de prazer que Davi teve. Só que passado alguns dias, chega ao conhecimento de Davi que Batseba havia o quê? Engravidado. Meu Deus, Batseba está grávida. E aí começa, meu irmão, começa um laço, um problema atrás de outro problema. Por quê? Bom, Batseba está grávida. Como que Batseba está grávida se o marido dela está no campo de batalha? Davi, então, veio ali uma inspiração do diabo. O diabo dá uma inspiração para Davi. O diabo fala para Davi assim: Davi, manda buscar o marido dela. Manda buscar Urias. Davi dá uma ordem para que tragam Urias de volta para a cidade de Jerusalém. Urias então volta para casa. Só que quando Urias volta para casa, em vez dele ir para a casa dele, ele fica junto dos outros soldados que estão no castelo. Porque Urias era um homem temente a Deus. Ele pensou, não é justo. Os meus amigos estão no campo de batalha, os meus amigos estão lutando, estão lá dando a vida, e eu ficar aqui no bem bom da minha casa, não é justo isso. Então eu vou ficar com os outros soldados que estão aqui no castelo. Quando Davi sabe disso, Davi então chega para ele e fala assim: rapaz, fiquei sabendo que você é um guerreiro, um batalha, tal. Vai para casa. Vai se deitar com a sua esposa, vai alegrar o teu coração. Não, meu senhor, prefiro ficar aqui com os meus amigos, prefiro ficar com os meus irmãos aqui do que ir para minha casa. E meu irmão, Davi faz de tudo. Davi chega até a embriagar Urias, para que Urias vá para sua casa. Por quê? Uma vez Urias estando em casa, né? Ele então ia ter relação com a sua esposa. Alguns meses depois, Batseba ia dar luz a uma criança, normal. Né? Urias veio para casa, se deitou com a esposa dele, a mulher ficou grávida. Tudo dentro da normalidade. Só que Urias não vai, pessoal. Davi tenta de um lado, tenta do outro, e Urias não aceita. Davi, então, mais uma vez, ouve uma vozinha do diabo. O diabo fala assim: já sei o que você vai fazer, Davi. Manda Urias voltar para o campo de batalha. Só que você vai dar uma ordem ao capitão da guerra, o capitão da guarda. Coloca Urias na parte do campo de batalha que é mais perigoso. Qual é a parte da guerra mais perigosa? Qual é o lugar mais perigoso? É tal lugar. Manda Urias ir para tal lugar. E olha, não manda muitos soldados com ele. Envia Urias para a parte mais perigosa da batalha, tira os soldados, deixa Urias praticamente sozinho, manda Urias ir lutar sozinho no campo de batalha. E Davi, então, pessoal, escreve uma carta. Nessa carta, Davi manda o comandante do exército colocar Urias no campo de batalha mais perigoso e sozinho. Ou seja, para que Urias fosse o quê? Morto. E Davi escreve a carta e entrega nas mãos do próprio Urias a carta. Olha só, ele escreveu uma carta determinando a morte do homem. Davi entrega a carta na mão do próprio Urias e fala assim: olha, não lê essa carta, leve até o comandante e entrega para ele. Urias, ele mesmo levou a carta que estava determinando a morte dele. Olha que coisa, pessoal. O capitão, então, pega a carta. Quando o capitão lê a carta, ele está lá para obedecer o rei, coloca Urias na parte mais violenta da guerra, e Urias, então, acaba sendo morto à espada pelos seus adversários. Quando Davi recebe a notícia que Urias morreu, meus problemas acabaram. Completa-se, então, o luto. Batseba, ela entra em luto. Assim que termina o luto de Batseba, Davi manda trazer Batseba para sua casa, e a Bíblia fala que Davi se casa com Batseba. E Batseba então passa a ser esposa de Davi.
Passado alguns meses, a criança nasce. Só que aquela criança, pessoal, quando ela foi gerada, aquela criança, quando ela foi formada, ela foi gerada na onde, pessoal? No pecado. Não que aquela criança, veja bem, a criança, ela tinha culpa de alguma coisa? Não, uma criança não tinha culpa nenhuma. A criança é inocente. Mas o que levou aquela criança a ser gerada foi o pecado de Davi. E o pior de tudo, que Davi, além de cometer aquele pecado, ele foi causando pecado atrás de pecado. Porque ele foi criando situações, ele foi aumentando situações, ele chegou a praticar um homicídio, porque aquilo é homicídio. Davi não matou com as suas mãos Urias, não foi Davi que pegou a espada e matou Urias, mas foi Davi que determinou a morte de Urias. Foi Davi. Então, tudo aquilo, pessoal, muitas pessoas do reino, muitas pessoas, de Israel, não sabiam daquela história. A maioria do povo não sabia que Davi tinha se deitado com Batseba, a maioria do povo não sabia que Batseba havia engravidado antes de se casar com Davi, mas Davi sabia. Davi tinha esse conhecimento. E meu irmão, foi justamente nesse período que a Bíblia fala que a criança adoeceu. E quando Davi ele começa a clamar e ele ora: Deus, tem misericórdia do meu filho. Davi amava aquela criança, claro que amava, era filho dele. Davi, se ele pudesse se colocar no lugar daquela criança, com certeza se colocaria. Davi orou, Davi clamou, Davi suplicou. Só que Deus não pôde responder a oração de Davi. E por que Deus não pôde responder a oração de Davi? Porque aquela criança, ela era um fruto do quê? Do pecado. Quando Deus não responde a minha oração, quando a minha oração, ela vem de um fruto de pecado, Deus não pode responder, pessoal. Não adianta você fazer uma oração e pedir para Deus algo, se a tua oração está alicerçada num pecado, pessoal. Não vai adiantar. Não tem como. Não é o que eu sempre falo aqui, não é porque você está pedindo Deus, Você vê, Davi, ele orou, Davi jejuou, Davi se consagrou, Davi buscou a Deus, Davi, durante 7 dias, meu irmão, Davi, ele passou ali 7 dias sem parar, orando, intercedendo por aquela criança. Mas Deus não pôde atendê-lo, porque aquela criança, ela provinha de um pecado. A oração que a gente faz, pessoal, é importante que seja uma oração sincera, verdadeira, e é importante que a nossa oração ela esteja alicerçada dentro daquilo que é correto, pessoal. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não tem como Deus atender, É como, por exemplo, a pessoa, já dei esse exemplo aqui, A pessoa, por exemplo, ela vai assaltar um banco. Aí vem na igreja: ô bicho, faz uma oração para mim que eu vou assaltar o banco ali. Pede para Deus guardar a minha vida, para Deus me proteger, para Deus me livrar da polícia, me livrar dos tiros, me livrar da... Ô bispo, meu irmão, é uma oração que não vai ter feito. Não vai funcionar. Vocês estão entendendo, sim ou não? A oração, pessoal, se ela estiver alicerçada num pecado, não funciona. Lá no livro do profeta Isaías, Isaías fala sobre isso. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Veja lá, por favor. Isaías 59. Veja lá. Aqui o profeta Isaías, ele fala sobre isso também. Tá? Isaías é depois de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, aí vem Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1. Olha só que interessante, pessoal. Isso aqui é uma prova daquilo que eu estou pregando para você, tá? Isaías capítulo 59, versículo 1. Veja lá. Diz assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder o quê? Ouvir. Ó, a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, a mão de Deus está estendida. Os seus ouvidos não estão surdos, ou seja, Deus está ouvindo a nossa oração. Amém? Mas o versículo 2 ele fala assim, ó, mas as vossas o quê? Iniquidades fazem uma separação entre vós e quem? E vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Meu irmão, o pecado, ele faz uma barreira entre nós e Deus. Quando nós cometemos o pecado, esse pecado, ele forma uma barreira. Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo, mas o nosso pecado, ele impede que a mão de Deus chegue até a nossa. Não que Deus não queira, Deus ele quer, mas por causa do nosso pecado, aquilo não é possível. Ou seja, se eu estou orando a Deus e eu estou pedindo algo a Deus, que é um pecado, Deus não vai atender. Deus não vai atender, pessoal. Tá? Talvez você esteja fazendo a Deus uma oração e Deus talvez não esteja atendendo você. Por quê? Porque talvez o que você está pedindo para Deus está dentro do pecado. Bispo, eu conheci um rapaz tão bonito no meu trabalho. Ô, bispo, esse rapaz é um anjo que caiu do céu. Cuidado, meu irmão, hein? Porque a Bíblia fala que o único anjo que caiu do céu se chamava como? Lúcifer. Cuidado, hein? Bispo, eu conheci um rapaz, o João Alfredo. Bispo, o João Alfredo é tão lindo. Ai, bispo, os olhos verdes do João Alfredo. Ai, os cabelos loiros do João Alfredo. A voz rouca, e aí, menina, do João. Olha que bacana, hein? Só tem um problema, bispo, ajuda em oração, ajuda. O que está acontecendo? Não, que o João Alfredo é casado. Ele é o quê? Então, ó, fui. Sai fora, meu irmão. Sai dessa cilada. Não, mas ele já falou para mim que ele está casado, mas ele ama a mim. Gente, deixa eu ver. Gente, eu fico doido com algumas coisas, meu irmão. Eu fico impressionado como tem gente, meu irmão, que ela é bobinha. Presta atenção, se o João Alfredo, ele é casado, o cara é casado, ele sendo casado está dando brecha para você. Se ele não respeita a esposa dele, você acha que se você ficar com ele, ele vai te respeitar? Gente, põe a cabecinha para pensar, gente. Põe a cabecinha para pensar. É igual você amarrar cachorro com linguiça. Você já amarrou cachorro com linguiça? Já? Amarra o cachorro com linguiça e fala assim, ó, né? Fica aqui, não toca na linguiça. É ruim, hein? Meu irmão, para com isso. Gente, tem coisas que você tem que abrir os seus olhos. O bispo, olha, o meu primo, olha, ele está com o negócio aí, está com o negócio da China. Meu irmão, se o negócio é da China, manda para o chinês então, cai fora. Olha, o meu primo está com um negócio aí, e olha, ele falou que eu vou ganhar muito dinheiro, é rapidinho, facinho. O que você vai fazer? Não, é só pegar uma mala aqui em São Paulo, levar ali para Bolívia, eu vou ganhar facinho 10 mil real. Uma mala. Pegar aqui no Brasil, levar para Bolívia. Abre os seus olhos, meu irmão. É verdade, gente. E aí não adianta você orar não, meu irmão. A pessoa está lá, meu irmão, está com uma mala cheia de cocaína, está com uma mala cheia de maconha, aí ela entra no carro. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, me guarda, me proteja, me livra. Ô Senhor, em nome de Jesus, se a Polícia Federal me parar na divisa, Deus, não deixa a polícia ver essa mala cheia de maconha. Não dê. É ruim, hein? Você pode orar, meu irmão, Deus não vai atender a tua oração, não.
Deus não vai atender a tua oração, porque a tua oração está sendo feita em cima de algo que é pecaminoso. Quem está entendendo, pessoal? Gente, não adianta. Aí eu fico vendo, tem muita gente dentro da igreja, às vezes tem pessoas até frustradas, porque ela fala isso, não, mas eu fui na igreja, eu orei, eu pedi, não aconteceu. Mas peraí, o que você orou, o que você pediu está dentro da palavra de Deus? É uma coisa correta? Né? É uma coisa certa? Tá? Aí que está. Se você está pedindo algo que está fora daquilo que é, né, que é correto, Deus não vai te atender. Porque os pecados, eles fazem uma divisão, eles fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como, pessoal. Você está entendendo, sim ou não? A pessoa ela vai sair, meu irmão, com o carro. Aí o carro está com o pneu careca, o carro está, meu irmão, com o documento atrasado, está sem pagar IPVA, está sem pagar, meu irmão, o licenciamento, está sem pagar seguro obrigatório. Meu irmão, o carro está sem farol, está sem freio, está sem setas, está sem vidro. Aí a pessoa sai na estrada, Deus, em nome de Jesus, livra eu de todo o problema com a polícia, não deixa a rodoviária me ver, não deixa, meu Deus, acontecer nada. Irmão, é uma oração em vão. Deus não vai te ouvir, me desculpa. Me desculpa, Deus não vai te ouvir. Como é que você vai fazer uma oração, meu irmão, pedir para Deus te guardar, se você, né? Aliás, isso daí é uma iniquidade. Se você vai sair com o seu carro está com problema no freio, está com o pneu careca, está com a luz queimada, meu irmão, está com um documento atrasado, você está pedindo para acontecer uma coisa ruim. Aliás, essa semana eu vi um negócio muito interessante. Eu conheço muitas pessoas que vivem nesse ramo de comida, né? Pessoas que têm restaurante, que têm... E eu já vi muitas pessoas falando que, por exemplo, no ramo de comida, quem trabalha no ramo de comida, restaurante, essas coisas, não tem como a pessoa trabalhar se não tiver bebida e cigarro. Eu já vi muita gente falar isso. E essa semana eu vi uma reportagem, pessoal, lá na cidade de Guarulhos, de uma pizzaria lá em Guarulhos, que está fazendo o maior sucesso. É uma pizzaria que o dono da pizzaria é evangélico. E nessa pizzaria, ele não vende bebida alcoólica, ele não vende. Na pizzaria dele vende, né, Coca-Cola, vende refrigerante, vende suco, vende todo tipo de bebida não alcoólica. E aí, o que acontece? Aí, uma vez por semana, não sei se é na sexta ou no domingo, ele abre as portas para que cantores evangélicos vão até lá para fazer um culto de adoração. Aí mostrou, meu irmão, o pessoal fazendo ao louvor, cantando música, né, evangélica, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, né? Os irmãos cantando, os outros só mandando a pizza para dentro, meu irmão, né? Remove o ketchup, me dá a mussarela, né? Entendeu? Meu irmão, ó, a pizzaria está assim, ó, lotada, lotada. Tem dia que não tem nem como a pessoa entrar na pizzaria. Ué, mas o pessoal diz por aí que restaurante que não vende bebida alcoólica não vai para frente. Não vai se a pessoa não acredita em Deus, pessoal. Se a pessoa acreditar em Deus, Deus faz o milagre acontecer. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, eu tenho, ó, isso é uma coisa minha, tá? Isso é uma coisa minha. Se eu faço algo para agradar a Deus, se eu estou fazendo algo para agradar a Deus, será que Deus não vai também me agradar, pessoal? Se você está fazendo alguma coisa com o propósito de agradar a Deus, você acha que Deus não vai te recompensar por aquilo? Se você está sendo fiel, honesto, se você faz uma coisa que é certa para agradar a Deus, você acha que Deus não vai suprir a sua necessidade? Claro que vai, pessoal. Claro que vai. Meu irmão, minha irmã, não há oração que Deus não ouça. Deus, ele ouve todas as orações. Mas se você fizer uma oração que esteja, pessoal, alicerçada em algo pecaminoso, Deus não vai atender. Deus não vai atender. Então, é hora de você pensar, meditar. Poxa vida, talvez você tenha orado tanto por um filho seu, né, entre aspas, né, algo que você perdeu, mas aquilo que você perdeu, na verdade, meu irmão, você perdeu porque não estava de acordo com a vontade de Deus.
Você está entendendo? Sim ou não? Né? Você já ouviu falar de um cantor chamado Matos Nascimento? Quem já ouviu falar de Matos Nascimento? Você já viu o testemunho dele? Já ouviu? Matos Nascimento, pessoal, para quem não sabe, na década de 80, ele fazia parte de uma banda chamada Paralamas do Sucesso, tá? Ele tocava com vários cantores famosos, entendeu? Ele fazia parte da percussão, né, dos Paralamas do Sucesso e de outras bandas. O Matos Nascimento, ele foi evangelizado quando ele estava voltando de um show na cidade de Brasília. Os Paralamas do Sucesso fizeram um show na cidade de Brasília. Quando acabou o show em Brasília, ele estava no aeroporto, uma moça, uma jovem, pegou e entregou um papelzinho para ele. Entregou um papelzinho, ó, tá, Jesus te ama. Ah, tá bom, tal. Ele pegou aquele papelzinho e colocou no bolso. Quando ele estava dentro do avião, voltando para o Rio de Janeiro, que ele morava no Rio de Janeiro, ele pegou aquele papelzinho, né? Ele pegou lá, colocou no bolso, estava um papelzinho. Quando ele pegou o papelzinho, estava aquela mensagem lá de Mateus, que Jesus fala assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aquela palavra entrou no coração dele. Naquele dia, quando ele desceu lá no Rio de Janeiro, quando ele sai do avião, o pessoal despedindo, até tal dia, ó, tal dia tem ensaio, tal dia tem o show. Naquele dia, naquele momento, Deus tocou no coração do Matos Nascimento, até nunca mais, que a partir de agora você vai servir a mim. E quando o Matos Nascimento vai para a casa dele, ele já vai com aquele negócio no coração dele, que ele devia se voltar para Jesus, a família dele era uma família evangélica, né? E ele então decide, naquele dia, ele decide então servir a Cristo. Ele morava numa casa muito chique, no Rio de Janeiro, se não me engano, na Barra da Tijuca. Ele tinha carro importado, ele tinha tudo bom e do melhor. E ele começa então a frequentar a igreja. Meu irmão, quando ele vai para a igreja, olha, em questão de dias, ele perde tudo o que ele tinha. Ele perde apartamento, ele perde carro, ele perde isso, ele perde aquilo. Resumo da história, em poucos meses ele estava morando numa favela. A esposa dele, que só vivia com roupa chique, joia chique e tal, não tinha, meu irmão, nem havaiana para colocar no pé. E esse homem então, pessoal, lá na favela, Matos Nascimento, ele começa a buscar Deus. E ele conta no testemunho dele, que ele morava no barraco e tinha só um cômodo. Então, para ele fazer as orações dele, para ele buscar Deus, ele fazia o quê? Ele subia em cima da laje do barraco, e em cima da laje é que ele fazia o louvor, ele fazia as orações dele, ele começava, né? E ele indo para a igreja, frequentando a igreja, tal. E aí Deus foi dando para ele inspirações. Ele foi tendo inspirações de Deus, ele começou a bolar músicas, ele começou, né? E ele começou a ir na igreja, na igrejinha que ele frequentava, aí o pastor lá, o presidente, dava uma oportunidade, que é a Assembleia de Deus, ele começava a cantar um hino, cantava um hino aqui, cantava um hino ali, e de repente meus irmãos da igreja começaram a gostar dos hinos dele, e foi hino, Deus colocou um produtor musical que viu ele, convidou ele para gravar um CD evangélico, ele foi lá e gravou um CD, e ele começou a tal e tal e tal, ou seja, tudo aquilo que ele tinha na época de fama do mundo, ele perdeu. Só que aí depois Deus foi restituindo ele e restituiu em dobro. Tudo aquilo que um dia ele perdeu, Deus acrescentou mais ainda na vida dele. Aí Deus fez ele entender. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha era um fruto de pecado. Ele perdeu aquilo, só que Deus restituiu ele. Você está entendendo, pessoal? Você sabia que, às vezes, para a gente ganhar com Deus, é necessário primeiro perder? Sabia? Às vezes, para você ganhar com Deus, primeiro você tem que perder. Às vezes, você acaba sofrendo um dano primeiro, para mim ganhar, primeiro eu tenho que perder. Deus permite, às vezes, a gente perder algo, às vezes até alguém, às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite. Deus ele permite você perder algo, ou às vezes até alguém, uma pessoa mesmo. Deus permite você perder
Às vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, o genro, não sei. Deus às vezes permite que você perca algo para que você possa ganhar depois. Sabia disso, pessoal? É verdade. Agora, é óbvio, uma coisa que eu sempre digo para você, quando Deus ele permite que uma porta se feche para você, é porque lá na frente Ele vai abrir uma maior e melhor. Deus nunca vai permitir que a porta que se fechou, ela seja maior do que aquela que vai abrir, jamais. Se uma porta se fechou aqui para você, bispo, uma porta se fechou, fique em paz. Lá na frente Deus tem uma porta maior e melhor para te entregar, pode ter certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra? Que bom então. Fica de pé, por favor, meus amados, em nome do Senhor Jesus.